Nem mesmo deixou o Criciúma após empatar com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional já tem um encontro novamente com a torcida colorada em Criciúma. Aliás, um fato, uma ação de um ex-jogador do Grêmio causou um rebuliço na arquibancada colorada. Ainda, a emocionante e comovente fala de Tyson sobre seu futuro no futebol e uma questão pessoal que quase os tirou dos gramados. E ainda, Alário está de volta para o jogo contra o Vitória e o Internacional rumo a Salvador em busca de 3 pontos do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, tudo certo, tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aqui do nosso clube, porque olha, de volta, né, desde Criciúma, pegamos a estrada hoje pela parte da manhã, não deu pra gravar, né, gurizada, não deu pra gravar a repercussão do jogo lá em Criciúma, principalmente por conta da Maratona Mais 45, hoje logo cedo também tínhamos de estar aqui em Porto Alegre para os donos da bola, mas eu quero dizer rapidinho pra vocês o seguinte, tá? No contexto dos desfalques, da perda do Alan Patrick e principalmente, né, do Fabrício ter feito 3 defesas importantíssimas ao longo da partida lá no Heriberto Rilse, o Inter conquista 1 ponto, tá? É um contexto bem complicado, né? Sem os selecionáveis, o Valência, o Borré e o Rocher, ainda sem Alário, sem Maurício, sem o Gabriel Mercado, também estava com o 3º cartão amarelo, mais o Alan Patrick saindo aos 2 minutos, né, meu? E o Inter ainda até teve um volume de jogo no primeiro tempo, mas depois do segundo foi muito mal, né? E eu acredito, pela coletiva do técnico Eduardo Cudê, que a gente vai mudar a forma de jogar. Eu acho que a gente vai colocar um tripé no meio campo, com o primeiro homem sendo o Thiago Maia, o Bruno Henrique e o Arangues para armar, e a gente vai dar amplitude pro jogo. Eu acho que a gente vai dar amplitude pro campo, com o Wanderson pela esquerda e o Wesley pela direita, e aí o Lucas Alário centralizado. Enfim, tem muita coisa pra gente conversar aqui nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Te inscreve também no canal e não te esquece que a KTO é minha parceira aqui, e KTO.com, além de ser a melhor banca de apostas do Brasil, faz com que tu te divirta muito. Aproveita o cupom Ernest para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito e botar uns pila no bolso, sempre na conta do sueco, beleza? Gente, o seguinte, tá? Falta confirmação oficial, mas o Inter, que tentou mudar o mando de campo com o Atlético Mineiro, não quis, inclusive, né, o Galo, vai jogar contra o Atlético Mineiro em Criciúma no dia 26/6. Já há, inclusive, notícias lá na cidade, as rádios da cidade, os jornais da cidade, já praticamente confirmando, né? Falta a CBF confirmar por conta do seu calendário. Mas por que o Inter vai jogar em Criciúma no dia 26? Porque no dia 30 também joga lá, contra o Criciúma. Então é um jogo como a sua casa, o Beira-Rilse, e depois no dia 30 ele joga no Heriberto Rilse daí, né? Porque aí o mando fica por conta do Criciúma, perdão. Isso faz com que o Inter tenha mais uma vez um contato com a comunidade. Foi um absurdo o que a gente viu lá ontem. A torcida, olha, fez uma festa, uma arquibancada pulsando o tempo todo, sem nenhum tumulto, né? Diga-se de passagem, o tumulto depois, ao final do jogo ali, foi por algumas questões envolvendo brigada militar. Mas, enfim, o importante é que o Internacional jogando no dia 30 contra o Criciúma no Heriberto Rilse é praticamente o último jogo fora do Beira-Rio. A tendência é que no dia 3 de julho, contra o Juventude, que também ainda falta confirmação, né, da CBF, seja no Beira-Rio. Beleza? Ó, no jogo ontem, inclusive um bastidor para vocês, tá? A torcida também ficou bem inflamada com uma questão de o Luciano, ex-Grêmio, ter chutado uma bola em direção à torcida, inclusive. Porque estava, óbvio, né, que estava sendo hostilizado o Luciano, em um determinado momento do aquecimento, ele pega uma bola e chuta em direção, claro, ao gol, entre aspas, mas muito mais para errar o gol em direção à torcida do Internacional. Ela bate numa placa de publicidade, ela estoura numa placa de publicidade a bola e, óbvio, né, que ganhou outros
vamos dizer assim, elogios, né? O ex-jogador do Grêmio. Os ânimos também foram um pouco acirrados por conta desse ato aí do ex-gremista. Mas eu quero falar com você sobre o contexto do jogo ontem, aliado a quem estava e quem não estava e quem não deve estar agora no jogo contra o Vitória. Porque é o seguinte, o Maurício, ele não foi pro jogo, não viajou. Tem um zoom de que ele está muito próximo de ser vendido, inclusive do Palmeiras, que o Palmeiras teria aumentado a proposta para o Inter e que o Inter está balançando acerca de vender o Maurício mesmo para o cenário nacional. Eu já tinha falado para vocês do vídeo de ontem, ao finalzinho ali no meio da tarde, que o Inter pela primeira vez admitia vender Maurício para o Palmeiras. Está muito forte em São Paulo de que o time da Leila Pereira conseguiu fichar o Maurício. E aí, se a gente pensar que o Maurício tem 5 jogos e o Maurício não jogou os últimos do campeonato, o último do Campeonato Brasileiro agora, justamente para não fazer o 6º, pode de repente fazer meio que um caroço nesse angu, tá? Os outros 2 que não estavam jogando, que era o Alário e o Gabriel Mercado, estavam com a delegação lá. O Maurício não estava. Ou seja, me parece muito claro que o Gabriel Mercado vai viajar normalmente para Vitória, agora de tarde, porque não tem nenhum motivo para não estar, e o Lucas Alário, mesmo com o problema no ombro que tirou ele agora do jogo, diante do São Paulo, vai ser opção do técnico Eduardo Cudê, no domingo agora contra o time lá em Salvador, tá? Ou seja, eu acredito que a gente vai assim, ó, o Robert Renan entrando na zaga, ou até na lateral esquerda, mas eu acredito que a gente vai com o Fabrício Bustos, Vitão, Robert Renan com o René ou o Fernando, e aí o Thiago Maia, o Bruno Henrique e o Arangues, ou de repente até o Fernando no lugar do Thiago Maia para fazer um rodízio entre os volantes. Depois o Wesley com o Wanderson e o Lucas Alário centralizado, tá? Pra gente encerrar, cara, um vídeo muito emocionante, né, do Tyson em um podcast, uma declaração em que ele fala que ele quase pensou em largar o futebol após a morte do seu pai e também do seu irmão. Dá uma olhada aí. Perdi meu pai primeiro, que aí meu pai estava com câncer, ele já estava na UTI, e eu estava no Inter, eu tinha escondido isso aí de todo mundo. Ninguém sabia. Ninguém sabia, torcedor, nem lá no Inter, ninguém, torcedor, nem... Só sabia eu, Alcione, minha família toda, e meus amigos mais próximos sabiam. Me ligaram e o Alcione ligou, negão, tu vai ter que vir pra Pelotas porque tu vai ter que... Teu pai tá na UTI e tal. Eu, beleza, peguei o carro e vim. Só que quando eu entrei no hospital, quando eu entrei na sala, eu acho que ele já não tava mais ali, entendeu? Acho que foi o momento mais difícil da minha vida, que eu vi meu pai deitado numa maca. Eu só peguei a mão dele, apertei a mão dele, porque eu não tive mais força de falar mais nada pra ele, sabe? Eu não queria mais fazer mais nada da minha vida depois que eu vi aquela cena ali do meu pai. E aí foi... Cara, eu falava todos os dias que eu não queria mais jogar futebol, porque eu já tava isso, já tava aquilo. E aí depois em seguida perdi meu irmão. Aí eu pensei pra mim, cara, chega, cara, eu não quero mais jogar bola, cara. Eu não quero mais, não quero. Chegava em casa todos os dias depois do treino triste, me trancava no meu quarto. E aí entrava pra jogar, eu era vaiado e as pessoas não podiam sair pra rua porque as pessoas falaram que eu era ruim, que eu era isso, que eu era aquilo, e eu botava na cabeça que eu era aquilo ali mesmo, entendeu? E aí eu fui embora do Inter e aí eu consegui voltar a sorrir de novo na Grécia, entendeu? Bom, uma fala bem emocionante do Tyson, né? Chega a chorar o ex-jogador do Inter, né? Que com certeza deve ter se arrependido pelo fato de ter deixado o Internacional, de ter, inclusive, né, tomado algumas decisões que não cooperaram muito, né, nesse retorno, em que ele até foi alçado como um ídolo do nível do D'Alessandro, né, voltando para assumir, inclusive, camisa 10 e a idolatria que talvez com a aposentadoria, né, do argentino teria ficado vaga. Mas é comovente mesmo, né, a gente vê também um pouco do lado humano dos jogadores por vezes. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. A gente vai conversando sobre o Internacional aqui no canal e nos conteúdos, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.